Marcos e a turma se aproximaram do planeta musical e quando eles chegaram mais próximo começaram a ver vários holofotes sendo iluminados até o céu e perceberam que estava começando a ouvir muita música tocando de vários cantos e eles ampliaram a imagem do visor para ver o que estava acontecendo lá e viram uma festa com muita gente cantando lá e luz para todo lado e várias pessoas dançando, como também pessoas dançando no ar, até umas em locais que eles não entenderam como eles faziam aquilo. E o Marco disse que já está gostando desse local. E o Nilroy disse que ele vai gostar mais ainda quando acabar chegando lá. E eles desceram da nave. E o Marco disse que ele estava vendo tanta festa em vários cantos, mas como é que eles não estão escutando som nenhum? E o Nilroy disse que eles têm os inibidores de som, que são tipo barreiras que conseguem impedir que o som passe de algumas certas limitações. E o Robert disse que era para o Alex aprender isso, que vai ser bastante útil para quando ficarem dando festas pela Terra e que ele não queira escutar. E o Alex disse que iria aprender como é que eles fazem, que ele também iria gostar de ter isso por perto da casa dele quando as pessoas dão festa. E o Nilroy disse que era para eles o seguirem. Eles chegaram em um certo local, onde encontraram a casa do Nilroy. E daí, quando eles chegaram lá, escutaram um estalo parecendo de um trovão. E quando todo mundo chegou lá, o Nilroy apresentou um homem que estava com um chicote na mão. Ele disse que era Adriano, o pai dele. E o Adriano disse que só um instante que ele iria acabar de castigar os irmãos dele que estavam aprontando. E daí ele estalou o chicote e acabou tendo uma explosão em um local. E apareceu lá uns meninos que estavam escondidos. E ele disse que era para eles irem pro quarto deles e refletirem sobre o que eles fizeram. E daí ele disse que já estavam indo. E ele estalou o chicote e deu um som bem alto que estrondou por toda a casa. E ele falou para eles irem logo que eles tinham visita e não queriam que eles atrapalhassem. E depois ele acabou chamando todo mundo para lá para conversar em um certo local. E Adriano pediu para a mulher dele trazer uma comida lá pro pessoal. E o Marcos perguntou pro Robert aonde era que eles iriam chegar, que não iriam fazer isso com eles. E o Robert disse que provavelmente isso iria acontecer muito, já aconteceu bastante com ele. E Adriano disse que estava feliz de encontrar um colossal por lá, que não veio para ajudar com problemas que podem envolver o fim do mundo. E o Marcos disse que ele estava muito feliz de conhecer esse planeta. Ele soube que eles têm poder relacionado à música e que são muito talentosos nisso. E Adriano contou que esse é um mundo onde as pessoas têm poder relacionar tudo à música, que os líderes daquele são pessoas que conseguem manipular até a própria realidade com música. Eles conseguem alterar as coisas cantando e até mesmo dançando. E que constantemente tem shows por aqui e que eles deveriam ir ver um show que logo iria ter com esses líderes. E o Marco disse que ele iria ver, que ele ama tanto música, tanto que ele casou com uma cantora. E eles ficaram lá um tempo conversando. Eles saíram, guiados pelo Nilroy. E Nilroy disse que tinha tantas coisas que eles podiam ver por lá, relacionadas à música. Até terapia através de música que eles poderiam fazer. E acabaram passando por um local. E o Robert acabou parando. E o Nilroy percebeu isso. E disse que esse é um local onde as pessoas conseguem encontrar a música ideal para as pessoas. E Robert acabou se aproximando, que ele percebeu que alguém estava tipo, chamando ele de uma forma que ele não entendeu muito bem. E disseram que poderiam ajudar ele a encontrar o tipo de música ideal para ele. E Robert disse que ele não é muito chegado nessas coisas. E acabaram mandando uma onda de som até ele. E daí acabaram captando lá e disseram que já sabiam qual era o tipo de música que era boa para ele. E daí colocaram ele para escutar com um fone. Daí ele disse que até que gostou disso. E falaram que poderiam levar ele até um local onde tem esse tipo de música, que é a música dele. E disse que iria ver isso. E acabou indo com o pessoal lá. E o Marcos perguntou o que foi isso. E o Nilroy disse que é os que conseguem identificar a música das pessoas. Porque cada pessoa tem uma preferência de música e eles conseguem captar isso só mandando uma onda de som para as pessoas e recebendo de volta. Conseguindo entender. E o Marcos foi até lá. E eles testaram no Marcos. E disseram que já sabia qual era o tipo de música dele. E colocaram para ele ouvir lá. E ele disse que era esse tipo mesmo. É incrível isso. Ele disse que qualquer tempo iria trazer a esposa dele lá, porque ela é uma cantora e ama música, assim como ele. E o Gabriel se aproximou, e quando testaram nele, eles constataram que ele estava
meio apaixonado no momento. Daí todo mundo começou a chegar próximo e perguntaram por quem era. E o Marcos disse que não estava na cara. E daí eles disseram que não. E o Gabriel disse que não precisava ficar fazendo todo esse alarde. Ele só viu a pessoa uma vez. E ele acabou saindo de lá. E disse que já tinha que ir. Continuar vendo as coisas. E o pessoal continuou vendo lá. E o Marcos acabou chegando em um local onde ele perceberam que já estava para começar um grande show. E o Marcos percebeu que o Gabriel estava meio afastado, meio pensativo. E o Marcos chegou até ele e perguntou o que ele tinha. E o Gabriel disse que eles estavam certos. Ele meio que se apaixonou pela Dávila, só que ele vai ter que se despedir logo, logo dela. E ele não pode fazer nada para conseguir mudar isso. E o Marcos disse que ele poderia visitar ela sempre que ele quisesse, já que eles podem abrir portais para qualquer local, qualquer momento. E o Gabriel disse que ele não queria só ficar visitando, ele queria poder se aproximar mais. Ele nunca encontrou alguém que ele se sentisse tão achegado assim, ou que ele se sentisse do jeito que está agora. E o Marco disse que ele meio que entendia como ele está se sentindo nesse momento. E disse que ele poderia tentar conversar com ela. E aí o Gabriel disse que está meio nervoso, que ele nunca experimentou isso. E daí o Marco disse que eles poderiam tentar acertar isso com umas pessoas que eram psicólogos daqui. E provavelmente eles conseguiriam entender melhor. E o Marcos foi até onde falaram que havia esse tipo de psicólogo e chegaram lá com o Gabriel. E o Marcos deixou ele lá e o pessoal disse que iria conversar com ele. E o Marcos chegou e o show começou lá. E logo no começo falaram que eles sabiam que havia chegado lá um colossal e que como os colossais trabalham muito, essa era para o colossal. E acabaram apontando certo uns holofotes para onde o Marcos estava. E disseram que ele estava muito feliz de receber um herói grandioso como ele. E começaram lá uma música que viram que era da preferência do Marcos. E o Marcos percebeu que acabaram vazando a preferência dele para ir pro pessoal e também que ele estava no planeta. Daí ele se aproximou lá, meio constrangido com tanta atenção, e o pessoal começou lá a cantar e percebeu que começou a aparecer várias luzes de várias partes, vários monumentos começaram a crescer lá e várias imagens começaram a aparecer. E o Alex ficou olhando lá e disse que isso era fascinante. Perguntaram o que era. E o Alex disse que eles conseguem converter as ondas de som em luz e também para que conseguem manipular as ondas para garantir com que elas possam ficar em um certo local, o que eles podem também até fazer como se fosse uma ponte. Por isso que muita gente está em pé no próprio ar. É como se eles conseguissem segurar as ondas de som para formar tipo paredes invisíveis. E disseram que isso era fascinante e começaram lá a cantar e perceberam que está começando a mudar vários cenários lá. E o Marcos disse pro pessoal lá telepaticamente que isso é que nem os videoclipes da Terra, só que em escala real. Eles conseguem informar na hora todas essas coisas. E o Alex disse que isso era fenomenal, nunca tinha visto algo assim ao vivo. E perceberam que também estava mostrando várias imagens no céu. E começaram lá a cantar vários tipos de música por várias partes, que perceberam que o show estava se alastrando. E perceberam que de repente começou a escurecer. E perceberam pessoas que estavam dançando no ar. E muita que estava dando passo, que estava formando paredes de luz. E outras que estavam simplesmente fazendo cambalhotas em pleno ar. E também perceberam que tinha pessoas que estavam escrevendo imagens no próprio ar, formando feixes de luz. E muitos que estavam cantando e formando vários objetos. E ficaram tão fascinados que não sabiam nem para onde olhar. E depois de um bom tempo lá no show, no momento perceberam que o som parou mais. E de repente escutaram um homem cantando, descendo devagar, segurando em muitas estrelas pequenas. E de repente ele se soltou dela e foi cantando, e as estrelas sumiram e apareceram um escorregador de cristal. E ele chegou até o chão e deu um canto alto que apareceu várias faíscas por várias partes. E disse que estava muito feliz de poder ver um colossal por lá. E chamou o Marcos até onde ele estava. E o Marcos chegou até lá, se teletransportando. E ele disse que o nome dele era Vitor. E estava muito feliz de
encontrar um colossal lá.